BRCR11 é um bom fundo imobiliário? Vale a pena investir nesse fundo? Quais são os pontos positivos e os pontos de atenção? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu já tô aqui com a planilhinha de sempre, mas vamos começar pelo site do Investidor 10. Galera, inclusive muita gente me pergunta, Mari, você usa a versão paga? Essa versão que eu uso aqui com vocês é completamente gratuita, tá? Então, como é que eu faço para analisar e baixar os relatórios? Coloco o nome do fundo imobiliário e vou em arquivos. Então, BRCR11, vou colocar aqui para a gente fazer as nossas análises. E já vamos dar uma avaliada por aqui nas primeiras informações. Dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, o retorno foi de quanto? Foi de média de 9%. Hoje está custando por volta dos 56 e está com preço sobre o valor patrimonial de 0,62. Isso aqui já é ruim, já indica algum problema. Por quê? O preço comparado com o valor patrimonial está falando o seguinte: o preço que ele está custando hoje vale aquilo que ele de fato tem de imóveis, de ativos ali dentro daquele fundo? Se sim, tá igual a 1. Se o preço aqui que a gente encontra lá na Bolsa de Valores está maior, isso aqui vai estar maior do que 1. Ou seja, está sendo negociado na Bolsa acima do que realmente vale. E se está menor do que 1, está sendo negociado abaixo do que realmente vale. Por quê? Porque pode ter algum problema, porque pode ter inquilino que não esteja pagando. Então, são vários motivos que a gente precisa avaliar a fundo para entender. É um fundo imobiliário que tem liquidez, ok? Mari, o que é liquidez? Possibilidade de comprar e vender. Se não tem essa possibilidade rápida, é um ponto de atenção. Nesse caso aqui tem uma liquidez até ok. Para quem não conhece esse fundo, ele é um fundo de lajes corporativas, ou seja, de escritórios e de tijolo. É o tipo de fundo aqui. O que é tijolo? Que tem um imóvel físico ali. Tem taxa de administração baixinha, então tá tudo certo. E já vem para o primeiro ponto de atenção: 21% de vacância. Mário, o que é vacância? Vacância vem de estar vago. Se está vago, eu estou deixando de ganhar. É como se eu tivesse um imóvel ali desalugado, não tem aluguel, ainda tem despesa com o imóvel, porque eu tenho que ficar pagando condomínio ou manutenção ali até que eu consiga de fato alugar aquele imóvel. Então isso aqui é um pontinho de atenção. Mas apesar disso, é um fundo grande, tem seus 2 bilhões aí, 2,5 vamos arredondar aqui, e tem um histórico de dividendos ok. Não é um histórico de dividendo que vem caindo, é um histórico de dividendo que vem subindo ao longo dos anos. Isso aqui é super positivo. É um fundo que tem aproximadamente 15 imóveis. Isso aqui é maravilhoso, porque quando o fundo imobiliário tem um único imóvel, se esse imóvel fica desalugado, acabou, não tem rendimento mais, tem despesa com aquele imóvel, o investidor fica sem receber os aluguéis ali, então é super complicado. Nesse caso aqui, ele tem 15 imóveis, então passa naquele meu primeiro critério de quem já me acompanha aqui já está sabendo que são, no mínimo, 5 imóveis para a Mari considerar um fundo imobiliário. Então, ele passa nesse critério. E agora, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo dentro do relatório, que é aqui nos comunicados. O que eu vou abrir? O relatório gerencial. Sempre busca o relatório do mês que você está olhando. No caso aqui, eu estou olhando no mês 5, o último relatório que a gente tem é do mês 4. Então, vamos abrir aqui esse relatório. Esta é a carinha do relatório aqui, que a gente pode dar uma olhadinha. Ele tem 15 imóveis. A maioria dos imóveis são padrão A. Então, a gente tem padrões de classe A, B e C. Classe A melhor, classe B mais ou menos, classe C não tão legal assim. Então, majoritariamente é classe A, então isso aqui é super legal. A vacância está acima de 20%, já não é legal. E aí tem vacância física e vacância financeira. Vacância física é a parte física que está desalugado, levando em consideração a quantidade de imóveis. Quantos por cento aí que está desalugado? 21%. E a vacância financeira é o quanto a gente está deixando de ganhar por não estar alugando esses imóveis aí que estão vagos. Então, a vacância financeira pode ser maior ou menor, dependendo do imóvel que, por exemplo, precisei fazer uma reforma no imóvel, vou ter um gasto maior ali. Então, a vacância financeira pode ser maior. Ficou desalugado,
mas o imóvel está tudo certo, não tem despesa, não tem nada. Então a vacância pode ser menor. Incluindo aqui também o fato de que alguns inquilinos podem ter deixado de pagar em algum momento e aí voltou a pagar. Isso melhora também a vacância financeira. Descendo aqui, a gente tem algumas notícias e comentários do próprio gestor, alguns comunicados importantes também. E é interessante a gente estar sempre lendo. E aqui, importante, porque tem uma galera que não lê e aí fica desesperado falando assim: Mari, eu tenho BRCR e eu recebi cotas aqui de um fundo que eu nunca comprei, que é o CNES11. Não sei que fundo é esse, recebi até dividendos aqui, eu faço o que é isso aqui? O fundo imobiliário, ele pode fazer isso por vezes, tá? Ele pode dividir ali, cada um separar os imóveis, ele pode juntar com outro fundo imobiliário e aí você recebe cotas de um fundo que você nunca teve ali e outra some. Isso pode acontecer, mas não é porque some, é porque juntou. E como você era investidor, ou separou aqui, e como você é investidor, você recebe dos dois, ou você recebe do final aqui que juntou dessa fusão. Então, o que acontece? A gente precisa estar sempre lendo os relatórios, tá? Todos os meses a gente precisa ler os relatórios e fatos relevantes. Mari, não tenho o hábito de ler, então tu não é um investidor que se preze. Já vou fazer essa provocação aqui, porque olha, a gente tem aqui, ó, todos os comunicados recentes. Sempre dá uma olhadinha nisso daqui, ó, porque sempre vai ter aqui os mais recentes. Entra no site, baixa aqui os últimos fatos relevantes, baixa no mínimo, Mari, não tem o tempo, baixa no mínimo o relatório gerencial do mês, no mínimo, tá? Porque vai ter todas essas informações e aí na hora da tua declaração, se você não tiver isso aqui na mente, for tentar caçar da onde que saiu isso daqui, porque teve amortização, inclusive ele fala aqui, ó, atualização, retorno para os cotistas e tal. Teve amortização e teve ganho de cotas de outros fundos imobiliários. Na hora de declarar isso, pode gerar confusão. Inclusive, se você ainda não finalizou sua declaração e está meio perdido, vou deixar na descrição um módulo só de imposto de renda para te ajudar, inclusive comentando sobre como que a gente faz para ter esse controle e lançar na declaração certinho. Uma coisa interessante aqui do BRCR é a tipicidade dos contratos ser majoritariamente típico. O que é típico? A gente tem o atípico e o típico. O típico é basicamente 2, 3 anos de contrato. Atípico são 5, 10 anos ali. E quando o fundo imobiliário tem majoritariamente contratos atípicos, ele tem uma segurança maior por mais tempo com aqueles inquilinos, por um contrato ali com aluguéis mais recorrentes para ele, ou seja, mais tranquilos, ele não tem que se preocupar. Quando é mais típico, logo o contrato vence, pode ser que o inquilino saia, entra outro ou não entra outro e fica muito tempo sem conseguir alugar, e é o que acontece aqui, porque a vacância é muito grande nesse fundo aqui, porque eu considero vacância acima de 10% já muito ruim. No caso do BRCR, ele tá com 21%, então isso para mim já é alarmante. Mas vamos lá. Principais locatários, a gente tem aqui Petrobras, Samsung, Volkswagen e um percentual bem tranquilo. Quando é um percentual muito grande vindo de um único inquilino, se esse inquilino sai, toda a receita, ou seja, o aluguel ali daquele fundo imobiliário pode ser comprometido. Então, às vezes, o investidor está olhando ali e falando, não, esse fundo aqui paga não sei quantos reais todo mês. Aí chega um mês, o inquilino tinha 50% dos imóveis daquele fundo lá alugado para ele, esse inquilino sai. E aí o que? O rendimento vai ser afetado e muito. Nesse caso, tá bem dividido. Tem um percentual maior aqui de 15%, mas ainda tá bem divididinho e não tem esse risco tão grande assim. Tem fundo imobiliário que tem 40% para um único inquilino, então isso aqui é um pouco complicado. E aí um outro negócio que eu gosto de ver também é esse cronograma de vencimento, que é quando é que vence os contratos? Em 2024, quase 10% dos contratos vence. Será que ele vai conseguir alugar de novo? Porque 10% de todo o rendimento ali ser afetado é um pouquinho complicado. Em 2025 vence mais 10%, em 2026 mais 20%. Então, é um ponto de atenção aqui também. E quando eu falo, prefiro os fundos imobiliários que têm mais imóveis de classe A, avalia sempre a qualidade. Aí a pessoa fala, não, isso não é importante. Olha aqui, ó, imóvel de classe A, ocupação, 97%. Imóvel de classe B, ocupação, 88%. Imóvel de classe B, 45% de ocupação, ou seja, todo o restante está desalugado.
Quanto mais inferior é o imóvel, mais difícil fica de alugar. E aí, antes de eu mostrar para vocês os pontos finais da nossa análise, eu preciso que você entenda um ponto muito importante. Esse vídeo ele não é uma recomendação de compra, ele não é uma recomendação de venda nem de nada, tá? Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas acham que eu tô falando para você comprar ou para você vender. Eu só tô fazendo uma análise rápida com pontos aqui muito específicos e que não é nada profundo. Tô só fazendo uma análise rápida mesmo para mostrar a minha opinião pessoal para vocês. Então, dito isso, vamos fechar aqui essa análise do BRCR. Inclusive, já deixa nos comentários qual o próximo fundo que vocês querem que eu analise aqui no canal. Mas vamos lá. Ele é um fundo grande, passa no critério de ter no mínimo 300 milhões de patrimônio. Ele, nesse caso aqui, ele tem 2,4 bi, então tá super ok. Tem uma liquidez acima de 300 mil, então super ok. Está com preço ao valor patrimonial super baixo. Isso aqui, eu vou colocar até de laranja, porque eu não vou dizer que é bom nem ruim. Por quê? É bom para quem está investindo agora por ter uma oportunidade de valorização aqui por preço justo daqueles imóveis, daquele fundo imobiliário, levando em consideração todo o patrimônio que ele tem. Mas também é um ponto de atenção, porque se ele tá tão desvalorizado é porque tem problema. É igual imóvel físico. Se o cara tá vendendo muito baratinho, a gente já desconfia que tem alguma coisa errada. Tem dividendos ok, quantidade de imóveis ok, tem mais de 5 imóveis, então passa nesse critério super tranquilo, mas tem uma vacância de 21%. Isso aqui é um ponto de atenção para mim que já faz eu ficar com os dois pés atrás. Por quê? Vacância é parte desalugada. Se tá desalugado, até que ele consiga alugar isso aqui, pode levar muito tempo. E aí esses rendimentos aqui, ó, podem continuar caindo, porque pode ser que ele esteja recebendo multa ainda de inquilino que já saiu. Então isso aqui pode cair ainda mais. No caso de alavancagem, ele não cita aqui que tem, pode ser que tenha embutido em alguma informação aqui, mas eu não achei. Análise rápida, lembra? Então, se não tem dívidas, ótimo. Se tem, também já é um ponto negativo. Tem uma concentração de receita aqui, ok, também não tem uma concentração muito alta no único inquilino. A qualidade de imóveis meio mais ou menos, porque tem de classe A e B. O ideal é que tivesse só classe A, mas tudo bem, a gente aceita isso aqui, tá ok. Mas tem vencimentos de contratos 10% em 2024, 10% em 2025. Então, 20% de todos os aluguéis ali, se não renovarem, pode ser afetado aqui nesse rendimento também. Então, quais são os principais pontos de atenção e principais pontos positivos? Ponto de atenção, vacância. Isso aqui é muito complicado para o fundo imobiliário, principalmente tendo contrato para vencer aqui super próximo. Então, outro ponto aqui. E, como ponto positivo, a gente tem baixa concentração de receita. Então, é um ponto assim, meio mais ou menos, não é tão legal assim, porque não tem concentração, mas tem vacância e tem contrato vencendo próximo. Eu, Mário, não gosto muito desse fundo imobiliário por essas questões. Ele já vem com essa vacância há muito tempo e não tá conseguindo se recuperar assim de uma forma tão legal. Tanto que ele tá fazendo esse esquema aí com o CNES para tentar mudar isso daí, melhorar para os investidores, mas eu ainda acho que é um fundo super complicadinho. E você? O que você acha desse fundo imobiliário? Você gosta desse fundo imobiliário ou para você tem muitos pontos de atenção? Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. E já deixa também o seu like nesse vídeo se você gostou e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!